nas aulas, normalmente eu apresento as aulas aqui online e depois eu deixo ela no Moodle para vocês poderem assistir novamente, caso seja necessário, caso algum aluno tenha perdido a aula síncrona, ok? Tá aí meu nome, meu e-mail, tá? Depois tem minhas redes sociais também, eu posso passar algum link aí se vocês tiverem interesse da gente seguir, né? Bom, eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu estou, antes de começar, né, eu sou professor aqui no Instituto de Votuporanga, e eu estou também atuando como docente na Unesp, no campus de Marília. Lá eu estou somente no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, que é a minha área de formação do doutorado. A Ciência da Informação, ela trata da pós-graduação, da área da pós-graduação, né, da biblioteconomia, do arquivo, museologia, e é uma área bastante importante, né? Eu falo que o bibliotecário, eu não sabia toda a capacidade que o bibliotecário tem e possui, o que ele aprende, né? Principalmente os cursos mais modernos de biblioteconomia, que fazem o gerenciamento da informação digital. A gente imagina, eu mesmo, quando entrei no curso lá da pós-graduação, imaginava o bibliotecário só como aquela pessoa que organiza os livros ali nas prateleiras, né, e depois te entrega e devolve o livro, só isso, né, mas eles têm um poder de organização da informação importantíssimo, né, e eles podem trabalhar em diversas áreas além da biblioteca. Deixa eu só sair um pouquinho aqui, parece que tem alguém querendo entrar. Vocês continuam vendo a apresentação? Sim. Ok. E, bom, me apaixonei pela área, né? Porque a ciência da informação, então, ela trata muito, assim, de como você preparar, entregar a informação para o usuário, né? Então, a ciência aplicada, nós estamos nas ciências sociais aplicadas, e ela tem esse viés de pensar no usuário, de pensar na pessoa, né? Você criar toda uma estrutura para atender pessoas. Então, assim, a área é fantástica. Nós temos, inclusive, lá na nossa linha é de informação digital, e nós temos lá vários professores que, inclusive, vieram da computação, temos da matemática. Então, assim, nós temos na nossa linha vários professores que são das exatas, né, principalmente por se tratar da informação digital. E são professores também que estavam numa área diferente, que conheceram a área da ciência da informação, e realmente é uma área que você se apaixona, porque ela tem a ciência da informação, né? A informação ela está em todas as áreas, então todas as áreas você pode tratar a informação. Na engenharia elétrica você pode tratar a informação, para que você possa buscar novos conteúdos dentro de um registro de um banco de dados da empresa, do histórico que você tem de todo, né, o conjunto de projetos que você faz, enfim, dentro da organização que existe, né, você pode tanto organizar como buscar novos conhecimentos. E para isso nós utilizamos alguns algoritmos. Não sei se ouviram falar de Big Data, né, análise de dados. Então, a gente trabalha bastante com isso nessa área. E depois eu vou mostrar para vocês mais para frente exatamente o que eu trabalho, e eu trago um pouquinho isso para o Instituto Federal. Tá? Depois você tem aí a minha formação, né? E você está lendo aí, eu não vou ler agora, né? Mas, inclusive sou mestre na engenharia elétrica, né? Na Unesp de Ilha Solteira. O meu orientador é da Unesp de São José do Rio Preto. Então, eu tinha um projeto. Esse professor, ele era da computação em São José do Rio Preto, mas ele orientava mestrados lá na engenharia elétrica. Na época, ainda não havia mestrado na computação em São José do Rio Preto, né? Então, ele fazia
alguns docentes lá da Unesp de Rio Preto faziam orientação aqui não, né? Lá em engenharia, em Ilha Solteira. Né? Então, eu fui bolsista durante 2 anos, morei lá em Ilha Solteira durante 2 anos. Não sei se tem alguém que é de Ilha Solteira. Eu sou de Votuporanga, aqui moro em Votuporanga. É uma cidade muito quente, né? Para quem não está em Votuporanga, se você ainda não esteve aqui, né? Para quem começou o ano e não teve a oportunidade de visitar Votuporanga, você vai descobrir que é uma cidade muito quente. E Ilha Solteira também é muito quente, né? Uma cidade que eu morei lá e eu não sei se é mais que Votuporanga, né? Mas é uma cidade diferenciada com questão de calor. Mas estive lá durante 2 anos. Meu projeto foi uma simulação para a construção de elementos de circuitos elétricos, né? Então a gente tinha lá uma matriz tridimensional, né, que representava uma matriz como se fosse um cubo com várias camadas, e dentro desse cubo nós tínhamos vários elementos que deveriam estar interconectados. E aí, sabendo a conexão que eles deveriam ter entre a gente usava redes neurais artificiais para tentar fazer com que ele encontrasse a resposta por meio das redes neurais artificiais, né? Que é um pouco de inteligência artificial, encontrar a solução mais próxima, fazer com que eles ficassem dentro dessa matriz com os elementos mais próximos. Então, era uma simulação para que, quando fosse desenvolvido o circuito elétrico, né, o eletrônico, ele pudesse colocar esses elementos disponibilizados de uma forma que pudesse ficar o mais próximos possíveis. Né? Então, isso já faz um bom tempo. Eu terminei em 2004, início de 2004, tá? E foi uma experiência bem bacana, né? Sofri bastante lá um pouquinho também com a matemática, né? Que a minha formação era na computação, né? Ciência da computação, apesar de a gente ter tido matemática também, mas ali o nível era um pouco mais não, né? Muito mais pesado, né? Certo? Então, essa aí, minha formação, depois a gente pode conversar alguma coisa a mais, se for necessário. Aqui estão as linhas de pesquisa que eu falei para vocês, tá? E a gente pode estar trabalhando aí, se algum de vocês tiver interesse. Da outra turma também, se vocês souberem de alguém que gosta de trabalhar com ciência e gostaria de estar acompanhando. Então, eu trabalho com a questão da arquitetura da informação digital. Essa questão da arquitetura da informação digital tem a ver com a distribuição e aí entra um pouco questão de projeto da informação digital, né? Você tem um website e aí a gente pensa não somente na questão do design, de você ver a cor bonita, a disposição dos elementos dentro do website, mas a arquitetura da informação como um todo. Você pensa em distribuir essa informação de uma forma que ela fique agradável, que não fique muita informação numa página, então você tem que pensar em distribuir essa informação, criar links, para que isso possa ficar de uma forma, hoje em dia, que a gente chama, né, que é uma tendência, que os websites sejam minimalistas, né, que você encontre informação necessária no começo e depois você possa ter vários caminhos onde você pode buscar mais informação. A user experience, a experiência do usuário, né, ela está envolvida em todos os equipamentos que nós utilizamos. Aqui a gente fala em experiência do usuário no ambiente digital, mas quando você tem a sensação de você pegar um copo para tomar água, né, ou eu esqueci como é que a gente fala isso aqui, né, mas tem um nome específico, eu acho, se não me engano, mas enfim, a sua garrafinha d'água, né, que você utiliza, né, o design que eles costumam ter, né, aqui um pouco mais fino no centro, para que ele não, se tiver molhado, às vezes não escorregue da sua mão, né, tudo isso tem algum valor aqui para que esse design tenha sido montado, né, e isso vai tanto para coisas simples como essa,
como grandes equipamentos. Inclusive, na engenharia elétrica, por exemplo, você tem que pensar no usuário, principalmente se for um usuário humano, né? Então, eu apresento para os alunos, para vocês agora eu não iria apresentar, depois eu posso até mostrar, mas alguns casos de projetos que não foi pensado muito bem no usuário, e isso pode resultar até mortes, isso coisas do passado, né? E são pequenos detalhes que poderiam ter sido resolvidos com uma pequena interferência no código de programação de uma máquina, por exemplo, né, para que você tomasse mais cuidado quando você estivesse interagindo com o usuário, enfim, então a experiência do usuário envolve tudo, né, a experiência do usuário envolve sentimento, né, eu estou no ambiente, eu estou tendo uma experiência com um determinado carro, né, então nos carros, por exemplo, o barulho da porta quando bate, né, tem algumas portas que são mais secas, outras ele bate com um barulho mais agradável, tudo isso são questões, né, que dependendo do quanto você tem para investir no carro, você vai ter essas experiências mais agradáveis, né? Um ambiente mais silencioso dentro do carro, o bater da porta mais sofisticado, você faz mais um barulho sofisticado, é isso mesmo, né? Você percebe que quando você fecha a porta é uma coisa muito mais suave. Então, tudo isso você encontra, e para isso você às vezes tem que pagar também, para você ter essa experiência, porque isso pode custar dinheiro, né? Na questão dos materiais que você vai utilizar, e então, enfim, eu quero dizer que a experiência do usuário está em tudo, não é só no ambiente digital, isso é muito procurado no ambiente digital, é muito estudado no ambiente digital, principalmente nos dias em que vivemos, em que nós temos crianças, idosos, adultos, todo mundo acessando, às vezes, o mesmo ambiente e com a mesma interface. Então, você tem que pensar em todas essas pessoas. A gente vai estar falando isso de forma um pouquinho mais abrangente depois. Tá? A análise de sentimento também tem a ver com, como eu falei para você, o que você sente quando você interage com o ambiente, quando você interage com uma peça, quando você interage com uma caneta que você comprou, ela tem uma boa pegada, ela não escorrega. Essa minha caneta aqui, ela tem uma parte que é emborrachada aqui, né? Com isso, você evita que, ao transpirar, se você transpirar, ela não escorregue da sua mão, né? Então, todos esses detalhes para melhorar a sua experiência, e isso acaba envolvendo o seu sentimento, né? E nós temos algumas ferramentas que medem o sentimento da pessoa interagir. Isso acontece muito em redes sociais, né? As empresas medem, lançam um produto e vai medir, né? Qual que é o sentimento que eu estou tendo a respeito do meu produto nas redes sociais? É positivo ou negativo? E com isso eles podem medir, por exemplo, o resultado de uma propaganda, de uma publicidade, né? Que está trazendo às vezes um tema sensível. Olha, como é que meus usuários aceitaram ou não aceitaram o tema que a gente abordou, né? Enfim. E isso não quer dizer que você precisa se adaptar ou não, mas pelo menos você vai saber como é que eles estão reagindo. Repositórios institucionais, que tem a ver com registro de... Esses repositórios, eles podem ser... como é que eu vou dizer? Softwares que já estão prontos, mas eles precisam ser configurados para você armazenar informações, arquivos. Então, se fosse na área de projetos da área da engenharia elétrica, se fosse um grande escritório, por exemplo, você poderia estar fazendo registro dos projetos acabados, enfim, vários tipos de documentos que fazem parte dessa organização e você poderia estar organizando eles, né? Então, isso ajuda você a recuperar essa informação, né? Hoje em dia, nós temos o Google Fotos, por exemplo, que você consegue organizar muito melhor, né? Você faz a sua foto, não sei quantos tem, mas vai para o Google Fotos e você consegue fazer algumas buscas ali que ele permite, inclusive por data, isso ajuda bastante. Quando, às vezes, você coloca no seu computador, você coloca lá dentro de uma pasta e essa informação fica difícil de recuperar. A mesma coisa pode acontecer com seus documentos institucionais, né? Você coloca lá todos os seus projetos de uma forma não muito organizada, e isso, se um dia você vier a precisar,
né? Não adianta só guardar informação. A gente guarda a informação, nós temos que ter critérios de recuperação dessa informação. E para isso existem estudos, existem, entre aspas, algoritmos que podem tratar isso de uma maneira que você consiga dar uma melhor... Veja bem, hein? Isso aí é um extra, né? Ah, mas professor, eu sou engenheiro elétrico, eu vou trabalhar com isso. Não sei, de repente você pode estar na área mais de projetos, né? Então isso poderia ser um diferencial, né? Tem pessoas que gostam de estar na área de projetos mais do que estar ali na área de desenvolvimento. Inteligência artificial eu trabalho também, mais com a questão do impacto na humanidade, mas também alguns alunos que se dedicam. Tem um aluno da computação que está desenvolvendo um chatbot para o Instituto, e nisso ele está envolvendo com esses softwares conversacionais, né? Tem algumas ferramentas que são gratuitas no Google, e ele está aprendendo como que isso funciona, como que está por trás disso, como que ele aprende, e está tentando unir o chatbot aí, tanto do Google como da IBM, tá? Então, essa aqui é uma coisa bem interessante, e é uma das coisas que a gente vai comentar nos próximos, talvez não tudo nessa aula, mas até a próxima. Né? A inteligência artificial está tendo um impacto muito grande, vai ter durante os próximos anos na nossa humanidade, na humanidade, né? E é preciso que você fique atento. Estudar isso pode fazer diferença também, né? A inteligência artificial vai se aplicar em todas as áreas, e você estar por dentro disso pode, talvez não trabalhar exatamente com isso, mas saber que ela pode influenciar a sua vida profissional, inclusive, né? A questão das interfaces, né? Interfaces por meio de voz, hoje é uma tendência também, ainda nem tanto, né? Porque isso acaba sendo, você não interage com o seu dispositivo por voz quando você está no meio de outras pessoas, mas é uma tendência que você converse. Eu tenho aqui em casa agora fugiu o nome. A Alexa né, um dos mais simples aqui, a Alexa da Amazon, né? Então você consegue fazer várias perguntas para ele. Esse é um sistema diferente de interação que você tem, né? E isso acontece no seu celular. E no celular ainda você tem a tela, você faz perguntas, ele te responde, e você tem ainda como conferir, né? Ele te fala, olha, você pergunta, vai chover hoje, né? Ele te mostra e te fala aqui por voz. Eu não consigo conferir, ele me fala de onde ele trouxe essa informação, e eu confio ou não no que ele me trouxe, é voz só. No computador, no celular ainda, quando você faz essa pergunta, né, para Siri ou para, enfim, né, para os vários sistemas que nós temos, o Google, né, você faz a pergunta se vai chover hoje, ele vai te responder baseado numa informação que ele tem, que ele te mostra, mas ele te mostra depois numa tela. Então dá para você conferir, né? Então isso faz com que você ainda, eu não confiei muito nessa voz aqui não, né? Não estou vendo nuvem, será que chove, será que não chove? Então você pode entrar em algum website depois ali, verificar, inclusive, a formação de nuvens. Às vezes ele te traz muitas informações mais que podem se ampliar, né? Ampliadas, e aí você pode melhorar, mas é uma tendência que acaba que é tendência que a interação aconteça cada vez mais por voz, né? E a gente consegue perceber que a interação por voz ela está cada vez melhor, né? Eu não sei se você consegue perceber isso com os artefatos que vocês usam. Alguém aqui gostaria de comentar se usa muito esse tipo de interação com o celular ou com alguma inteligência que você tem em casa? Ninguém usa? É bem difícil. Bem difícil. Eu escutei outra voz masculina. Eu uso a Alexa para ligar umas coisas daqui de casa. Ah, legal. Quem que falou? É o Felipe. Felipe, eu não consigo ver aqui. Agora eu estou só com a tela do slide na minha frente. Ah, Felipe, então você tem alguns... Você chegou a comprar alguns equipamentos Bluetooth, é isso? É Wi-Fi. Para o Wi-Fi.
Aham. Legal. Eu não tenho nada conectado, então as perguntas que eu faço para ela é só coisas mais voltadas assim, informações básicas mesmo, né? Mas não de ligar e desligar. E aí, como é que você tem sentido essa experiência? Ah, tem para certas coisas que ajuda. Que aí não precisa ficar procurando controle de coisa, etc. No que Aí você colocou algumas informações? Assim, quais tipos de objetos você chegou a colocar? aqui em casa liga a lâmpada, televisão, o ar, essas coisas. E isso está no seu quarto? Ou na casa, na sala da casa, A coisa assim? maioria das coisas fica aqui no meu quarto, mas também liga os negócios da sala. Ah, legal. E o preço, Felipe, para ter isso? Foi muito caro? Quando eu comprei, acho que tava na promoção, era uns. Acho que foi R$ 400. Ah, A mas vinha Alexa em si. Alexa mais os equipamentos? Você fala só Alexa? Não, só ela. Só Alexa, né? A tua é aquela uma que vem com. Ó, a minha está Com uma respondendo telinha. aqui. É aquela... Ela vem com tela? Aham. Ah, tá. A minha é aquela mais simplesinha, redondinha. E os equipamentos que você comprou ainda estão muito caros? Quando eu A comprei não luz, tava tão caro não. Era. A luz acho que foi uns R$ 30, R$ 40. Só que aquela que é colorida, você troca a cor que quiser. sei, sei. Aqui no Brasil a gente não tem muito ainda, né? Justamente por conta do preço dos produtos. Nós vemos algumas lâmpadas que chegam a custar 60, R$ 70, né, no mercado. A tendência é que esse preço caia, né? Pelo menos é o que nós esperamos, né? Mas nos Estados Unidos, às vezes eu acabo escutando alguns podcasts de pessoal da tecnologia, né? Alguns que moram lá, inclusive, eles falam dessa interatividade que você tem com as casas já conectadas, né? E isso lá está acontecendo muito mais, principalmente com o pessoal que é mais antenado, né? Com a questão de tecnologia. Então, eles têm essas ferramentas, essas inteligências, ou do Google, ou da Amazon, como Alexa, né? Então, eles conseguem estar voltando para casa e deixar o ar ligado, ligar o ar-condicionado, ou para o frio, ou para quente. Então, se você chega na sua casa, já está um ambiente próprio, né? Você pode ativar vários elementos, desde que eles estejam conectados, é claro, né? E deixar a sua casa já preparada para quando você chega, quando você chega, né? Mas legal ouvir você, Felipe. Tem aí alguém já investindo aí nessa área aí. Bacana. Bom, então são as áreas de pesquisa, assim, mais ou menos, enfim, isso aí pode dar vários ramos, né, de pesquisa dentro desses itens que eu coloquei aí de maneira mais geral. Ok? Bom, na nossa disciplina, eu vou apresentar agora o conteúdo, né, os componentes curriculares que nós teremos, a gente vai ver aí as formas, os algoritmos, né, que estão muito em alta hoje, né, nós ouvimos falar muito dos algoritmos que controlam as nossas vidas, né, que estão baseados em inteligência artificial, muitos deles, alguns são muito obscuros, né, acabam aí se desenvolvendo sozinhos, a gente ouve falar disso, mas a gente vai entender o que é algoritmo, esse passo a passo para que um computador possa ser capaz de te dar uma resposta e resolver algum problema, né? E a gente vai ver algumas, assim, olha, aqui a gente até colocou na linguagem estruturada português, mas nós vamos ver, não, tá? A gente vai ver rapidamente alguns poucos exercícios, como um conjunto de instruções, mas nós não vamos nos prender ao português estruturado, né? Quando você, dependendo do curso que você vai, por exemplo, mesmo na computação aqui no Instituto Federal, a gente tem um curso que você aprende um pouco de lógica de programação usando a linguagem estruturada, que é o português. Então, a gente tem, que é o Portugal, que nós chamamos, né? Então, você tem um conjunto de instruções, inclusive tem um programa
para programação que ele usa o português. Né? Desculpa. E ele tem um conjunto de instruções e ele funciona como um programa, como C, por exemplo, mas o intuito dessa disciplina não é tanto você aprender uma linguagem de computação, mas é estudar as estruturas para o desenvolvimento de algoritmos. Só que nós vamos fazer isso tudo já utilizando a linguagem C, porque nós temos aí apenas um semestre para a disciplina, ok? Então, a gente vai ver aí sobre os princípios gerais da informática, arquitetura, os fluxogramas, fluxogramas também veremos muito pouco, né? Para a gente ter um pouco mais de... Desculpa, pessoal, um pouco de alergia aqui. A gente ter um pouco mais de tempo para entrarmos no nosso desenvolver aí, na área de desenvolvimento, né? Então, vamos ver sobre lógica, ação, processo e os algoritmos, uma definição do que é, né, as linguagens formais de programação e etc. E depois nós vamos entrar realmente na programação estruturada, os tipos, né, os atributos, as constantes, as expressões, a linguagem algoritmo estruturada, os comandos de entrada, saída, atribuição. Vamos ver as estruturas de decisão, que são muito importantes, né? São os famosos comandos se, se não, ou if, else, em inglês. E vamos ver alguns tipos de estruturas que eles permitem, né? Eles podem ser bem mais complexos do que um sim, se, não, porque eles podem ter perguntas dentro de outro se, enfim, isso pode ficar bem complicado, e aí vocês vão estar vendo. Mas isso aqui é uma coisa muito importante para você definir uma sequência de um código. As estruturas de repetição, né? Então, aqui é estruturas de decisão, e aqui são estruturas de repetição. For, while, do while, depois um pouco de função, manipulação de vetores e matrizes, né? Isso vocês veem aí, acho que nos cursos de matemática de vocês, a gente vai ver um pouquinho aqui também em computação. E a manipulação de arquivos e a estrutura de dados que envolve todos esses elementos, certo? Aqui está a nossa bibliografia básica. Alguns desses livros você tem lá na sua biblioteca virtual. Eu vou até confirmar qual desses lá nós temos. E se eles estão lá, se não, vou encontrar algum que você possa verificar. Tá certo? O objetivo, então, é explicar para vocês e ajudá-los a utilizar computadores como ferramentas de desenvolvimento de programas aplicados à resolução de problemas práticos, proporcionar ao estudante um primeiro contato com programação multilinguagem, linguagem de alto nível. Alguém aqui sabe me dizer o que é uma linguagem de alto nível? Quem aqui sabe me dizer o que é uma linguagem de alto nível? Ninguém, pessoal? Pois eu vou querer saber de vocês, inclusive, quem aqui já fez algum tipo de curso de programação de computadores, talvez, né? Ou teve algum curso básico aí da área de computação. Quando nós falamos em linguagem de alto nível, nós estamos falando de linguagens que estão mais próximas da linguagem humana. Quando nós falamos de linguagem de baixo nível, quer dizer que ela tem os comandos mais próximos da linguagem do computador. Então, isso torna mais difícil. Quando nós falamos uma linguagem de alto nível, nós estamos falando numa linguagem que é próximo da linguagem humana, mas não é do português, infelizmente, né? É do inglês. Mas, normalmente, são termos técnicos. Eles se repetem bastante, então acaba ficando, melhor o inglês do que você ter que lidar com, como é que eu vou dizer, com
com mensagens que são próprias para computação, do computador, né? Uma linguagem própria para o computador. Isso dificultaria bastante a programação. Então, quando você quer imprimir na tela, por exemplo, você tem o comando printf, print, né, vem de imprimir, né? Então você vai imprimir alguma coisa na tela, e isso, então você consegue ter, né? Quando você vai receber, por exemplo, um valor da tela digitado no teclado, você tem o comando scan, né, que é de escanear. Então vem dessa você já tem, né? Mas quando você pensa num scanner, né? Não sei se vocês aí lembram. O que é um scanner, pessoal? Escanear um documento. Ninguém tem a ideia? Meio que gerar uma cópia dele? Isso, gerar uma cópia digital, né? Então você pega lá um documento analógico, normalmente você faz você escaneia ele, né? Então, às vezes você está fazendo um contrato, ou o professor manda você fazer um certo tipo de projeto que às vezes você vai ter que fazer na mão, depois pede para escanear e mandar por e-mail, colocar no Moodle. Então, quando você faz a foto, por exemplo, tem alguns celulares que permitem até fazer digitalização, né? Às vezes aparece lá digitalizar, pergunta para você se você quer digitalizar, né? Esse é um processo de escaneamento, vamos dizer assim, né? Então, esse processo scan quer dizer que você está recebendo algum tipo de dados analógicos, algum tipo de dado analógico que vai ser transformado em digital e vai ser passado ali o teu programa. E analisar e propor solução, né? Então, assim, uma das coisas mais difíceis não, né? Mas a gente vai trabalhar muito com resolução de problemas. Então, nós vamos ter pequenos problemas, tá certo? Mas você vai ter que, dentro desse problema, descobrir quais são os dados que você vai ter que passar para o computador, se vai ter que passar ou não. Aí você vai ter que descobrir qual a estrutura que você vai ter que utilizar, se você vai ter que utilizar um desvio condicional, que é o se não, se você vai ter que usar um comando for, né, que é o comando de repetição, para que ele possa repetir alguns comandos várias vezes de forma automática. Isso tudo vocês estarão aprendendo, tá? Mas essa parte de análise é muito importante. Você pegar um programa, analisar e saber usar, entre aspas, as ferramentas da computação para que te dê essa possibilidade de encontrar solução. Então, nessa disciplina, você vai ter acesso às principais ferramentas para a resolução de problemas na computação. Então, você vai ter uma base geral bem bacana, né, para o desenvolvimento aí do seu curso. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza. Ok, deixa eu voltar lá. Minha alergia atacou aqui agora. Agora deu uma... As aulas práticas, teóricas, nós vamos usar softwares adequados, né, para desenvolver as atividades. Eu vou passar depois nas instalações para você. Normalmente o uso deve ser mais, e esse semestre eu vou tentar usar o... Ai, fugiu o nome agora. Code... Esqueci o nome agora do programinha, que a professora Luciana também estava usando, porque a gente fique no mesmo, tá? Mas mesmo que eu fique com um e a professora Juliana, desculpa, não Luciana, utilize outro, não há problema, tá? Os dois são ambientes, a gente chama IDE, tá? Que é um ambiente de desenvolvimento. Esse ambiente de desenvolvimento, nós podemos ter muitos ambientes que desenvolvam a possibilidade, que permite o desenvolvimento de programas em linguagem C, tá? Às vezes é fabricado por uma determinada organização, mas quando você usa linguagem C, ele vai te dar os mesmos resultados, desde que estejam tudo ok. Tá? Mas eu vou procurar manter o mesmo software. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, nós estamos com as disciplinas divididas,
mas nós provavelmente não vamos andar alinhado. Vocês vão ver o mesmo conteúdo, mas às vezes vocês não verão os mesmos exercícios exatos, porque eu posso ver na turma de vocês que vocês, numa determinada aula, que vocês estão com mais dificuldade em determinado assunto. Então, pode ser que eu me demore um pouquinho mais, dando outros exercícios para que vocês possam entender melhor um determinado assunto. Então, pode ser que uma semana eu me demore mais, pode ser que de outra semana eu vá mais rápido, certo? Então, as turmas são diferentes. Eu já dei aula, eu mesmo, tá? Para turmas divididas, só que eu pegava, numa aula eu pegava metade, numa outra aula eu pegava metade. Não era de engenharia, era de um outro curso, mas que as turmas eram extremamente diferentes. É como se eu tivesse classes totalmente diferentes. Eu tinha uma turma em que os alunos aprendiam assim na primeira, e eu tinha outra turma, e não era só na minha disciplina, era em várias que isso acontecia, e uma outra turma que tinha muito mais dificuldade em aprender. Então, eu conseguia desenvolver muito mais a disciplina numa das turmas do que na outra. Conforme foi a divisão que aconteceu, teve alguns alunos que ficaram com mais dificuldade numa das turmas divididas. Tá certo? Deu para entender? Então, vocês vão ver todo o conteúdo, mas vocês não vão ver exatamente a mesma coisa. Tá ok? A professora Juliana me passou, ela tem uma apostila que ela costuma utilizar, eu posso estar passando para vocês, mas eu costumo usar slides também aqui durante a aula. A gente dá uma olhadinha no slide, depois a gente vai para a aula prática. Uma das coisas que nós vamos fazer os dois é ter muita aula prática. Tá? O conteúdo teórico ele vai ser bem reduzido, mas nós vamos trabalhar bastante o conteúdo teórico nas aulas práticas. Algoritmo, pessoal, né, a resolução de problemas com linguagem de programação, você não consegue resolver lendo. Eu sempre falo isso para os alunos. É diferente você pegar uma aula de história e você vai lá e você lê o livro e você vai conseguir vários tipos de informações que são importantíssimas lendo. Para você resolver problemas da computação, desenvolvendo código, não adianta você pegar um livro de linguagem C e ler toda a parte teórica, e aí você tem lá 2, 3 exercícios e achar que isso vai te dar respaldo, capacidade de resolver muitos problemas. Às vezes, sim, tem alguns alunos que têm mais facilidade, né? Mas só ler e não fazer exercício é muito difícil, tá? Você só ler a parte teórica e não desenvolver exercícios é muito difícil. Então, a maioria dos professores que vocês terão aí na área de programação, provavelmente trabalhará com vários programas, vários exercícios, para que você desenvolva. Uma coisa que eu falo sempre é que você procure fazer os seus exercícios. Às vezes você não faz o exercício e depois pega do colega pronto, tá? Uma coisa que eu já queria dizer para vocês, é quase impossível que 2 códigos sejam idênticos, tá? Então, tomem cuidado. É muito, muito difícil. Porque cada um tem um jeito de escrever, as palavras que você vai escrever, a maneira como você coloca, ainda que os comandos da computação sejam idênticos, mas às vezes a estrutura que você coloca pode ter uma maneira diferente, né? Existem alguns softwares, por exemplo, que eles conseguem verificar se houve plágio ou não no código, né? Quando você desenvolve. Mas a minha preocupação não é tanto essa, não, porque acho que quando você está plagiando, você está se auto-enganando. E isso aí você vai colher consequências uma hora ou outra, né? A minha preocupação maior é de você aprender mesmo. Porque quando você copia, às vezes você está com uma dificuldade de entender o problema e conseguir resolver. E às vezes é fácil, só que você não conseguiu desenvolver, não conseguiu ver. E aí você pega do colega e vê ele pronto, e aí você vê, poxa, mas que fácil! Como é que eu não consegui perceber isso? E aí você fala, nossa, é muito fácil, vou fazer. Você fazer isso uma vez ou outra, quando você está com muita dificuldade, eu não vejo problema. O problema é você fazer isso com repetição, entendeu? Ficar muito preso à resolução de um colega que você tem
tem amizade, que está muito bom na disciplina, e você fica pegando a resolução dele o tempo todo. E isso pode prejudicar, tá? Porque aí você não vai desenvolver o seu pensamento lógico, tá? Porque a disciplina ela é dada de um formato, de uma maneira que você vai aprender do básico ao mais avançado. Então, se você... Desculpa. Se você não conseguir resolver o mais simples, você vai ter muita dificuldade lá para resolver os exercícios mais complicados. Porque quando a gente chegar no exercício mais complicado, essa parte mais simples, por exemplo, de receber um valor e mostrar o valor, que no começo pode ser uma coisa mais complicada, lá no final, isso aí tem que ser uma coisa trivial, né? Tem que ser uma coisa para você que já não te dá medo, você conseguiu compreender, conseguiu entender, e enfim, né? Com muitas outras disciplinas que você acaba vendo aí no desenrolar e que você aprendeu no ensino médio também, né? Muitas coisas que no começo eram difíceis, elas acabam sendo depois mais fáceis de assimilar. Nós vamos ter, então, aí apresentação de atividades, trabalhos e provas, tá? Participação é muito importante das atividades, né? As atividades serão entregues no Moodle, algumas atividades serão síncronas, outras assíncronas. Teremos talvez alguns seminários, dependendo do tempo que nós tivermos, principalmente se nós voltarmos de forma não remota, né? Então, fica mais fácil da gente estar trabalhando com seminários. As nossas aulas acontecem a partir das 8 da quarta-feira, né? Nós vamos ficar em torno aí de... Nós temos aí em torno de 2 horas, 2 horas e meia, ou mais ou menos, depende do dia, tá? Para também não ficar muito cansativo para vocês aí dessa forma remota. E teremos aí trabalhos e provas, tá? Tudo isso aí vai compor a nossa nota. Eu coloquei aqui mais ou menos desse jeito, mas não vai ficar exatamente assim, não. Mas é mais ou menos isso, tá? A avaliação, ela vai ter 4 pontos, o peso dela. As atividades de sala, 3 pontos, e os trabalhos, 3 pontos. Ou 5 pontos para atividade de sala e trabalhos, e 5 pontos para avaliação. Tá bom? Vai ser mais ou menos isso. Então, vai ficar... Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que as atividades de sala, eu digo assim, são as atividades propostas durante as aulas. Os exercícios que vocês precisam fazer, vou estar junto com vocês, participação na aula. Isso eu vejo, né? Conforme o aluno participa, faz o exercício, né? Principalmente quando a gente voltar para a aula presencial, então eu quero todo mundo trabalhando na sala de aula. Não vou tolerar, por exemplo, um aluno ficar dentro da minha sala, dentro do meu laboratório, sem fazer o exercício. Então, está lá para aprender, para tirar dúvidas e resolver. Então, se você fizer as atividades de aula e os trabalhos, você já garante pelo menos metade dos pontos necessários para compor a sua nota, né? Isso já ajuda bastante. A presença, a questão da presença. Pessoal, espera um pouquinho aqui. Eu vou parar só um segundinho, por causa da minha alergia. Um momento. Vamos lá. A questão das presenças, elas vão ser computadas via aulas síncronas, como a gente está tendo aqui. Tá? Então, toda semana nós teremos aulas síncronas. Algumas talvez possam estar gravadas, eu deixo gravadas para vocês, e aí vai ter alguma atividade para vocês estarem fazendo para me entregar. Tá? Mas na maioria das vezes teremos as aulas síncronas. Quem participar das aulas síncronas, eu vou fazer chamada no final da aula, já vou marcar presença, e você estará livre de apresentar qualquer atividade, a não ser que tenha atividade
de avaliação. A atividade de avaliação ela pode acontecer em algumas aulas, e aí é para todos. E nesse caso, ela contaria tanto para a presença dos que não estiveram presentes, como também para contar nota, tanto para os que estiveram presentes, quanto para os que não estiveram presentes. Deu para entender? Tá? Essas atividades, ela tem data prevista para entregar, hora para entregar, tem que ter uma determinada qualidade para você entregar isso, depois a gente pode conversar mais ou menos o que eu espero, como que você entrega essas atividades. E as pessoas que não estiverem na aula, o que eu costumo fazer? Ela vai ter que refazer para mim tudo que foi feito em aula. Eu acho que compensa você participar da aula síncrona, né? Porque você já faz os exercícios, já tira dúvidas e fica mais fácil para você depois. Porque se você não participar, você vai ter que assistir a aula e vai ter que fazer todos os exercícios posteriormente e me entregar ele posteriormente, tá? Em forma de vídeo, em forma de trabalho, para que, então, eu possa considerar que você realmente assistiu às aulas, fez os exercícios. Isso quando eu não coloco exercícios a mais, para que possa ser computado como sua presença, tá? Uma das coisas que eu quero colocar também é que as atividades mal elaboradas ou entregues fora do prazo, né, poderão ser não aceitas, tá? E assim não computadas para a presença. Eu não tive muitos problemas com relação a isso, tá, pessoal? Cuidado com atividades plagiadas. Nós teremos algumas atividades em duplas também, tá? Então, isso você pode... a ideia não é que um só faça e o outro fique olhando, né? Mas é que os dois participem. Mas a gente vai ter algumas atividades individuais, outras atividades em duplas, talvez algumas em grupo, mas que sejam bem elaboradas, ok? E outra coisa, quando você entrega fora do prazo, dependendo se for muito fora do prazo, que às vezes o Google ele aceita, mas mostra lá para mim, olha, o exercício, o trabalho foi entregue com X horas de atraso, 2, 3 dias de atraso, né? Então, isso pode fazer com que você não compute a presença. Você entregou fora do prazo, então, mesmo que tenha entregado, pode ser que isso não vá valer pela sua presença. Acho que isso é uma coisa importante de você tomar cuidado. Alguma dúvida aqui? Esse silêncio aqui não tem nenhuma dúvida ou esse silêncio é porque todo mundo não entendeu nada? Nenhuma dúvida, professor. Beleza. Então tá. Esse contrato pedagógico não vale muito agora aqui, mas eu deixei ele, né? Se a gente voltar presencialmente, não tem como eu falar para vocês saírem do smartphone, né? Porque agora alguns de vocês talvez estejam assistindo essa aula via smartphone. As telas também, não tem como você fugir da tela. É que na aula do laboratório, quando eu estou explicando, eu sempre falo para os alunos que eu não quero ninguém nas telas de telefone, tá? Nem de computadores. Quando eu falo, todo mundo presta atenção. Porque as dúvidas, às vezes, podem surgir para todos, né? E, às vezes, se você não presta atenção, eu tenho que acabar ficando explicando 2 vezes. As conversas paralelas, eu acho que elas são... Isso eu já estou falando se a gente voltar presencialmente, né? Eu aceito, desde que sejam de forma... Como que eu vou dizer... equilibrada, né? Às vezes a gente está conversando, a gente conta alguma coisa, aí alguém lembra de algum assunto dentro do que a gente está conversando, até uma brincadeira e conversa. Então, assim, tudo dentro da normalidade, né? Depois a gente volta a prestar atenção. Como eu falei que a nossa disciplina ela é muito mais voltada para a prática, então a gente não vai ter, assim, tantos momentos de reflexão na área de teórica, né? Mas nós vamos ter na explicação dos exercícios em lousa, né? No quadro, ou aqui, por exemplo, né? Os trabalhos serão em grupo individual.
uma coisa que você está sendo avaliado o tempo todo. Então, aqui, agora, nesse momento, você está sendo avaliado pelas atividades que você entrega em dia e bem feita. Na sala, se a gente voltar presencialmente no laboratório, a questão de você estar sendo avaliado o tempo todo é a questão de você estar participando da aula, fazendo os exercícios, entregando. Eu não me oponho, por exemplo, depois que o aluno termina os exercícios propostos, dele acessar o seu smartphone, dele responder, dele estar fazendo algum outro trabalho, inclusive, desde que tenha terminado o que tinha sido proposto na aula, tá? E a questão de ficar atento aos horários e registros de presenças. Aqui também, fiquem atentos, tá? As aulas que vocês não estiverem presentes, pode ser que você fique aí durante um tempo sem presença, até que eu corrija a atividade referente à presença do dia, tá? Então, e apenas nesse momento é que eu vou tirar a sua falta. Então, vamos supor, a Maria faltou hoje. Ela vai ficar com falta, tá? Vamos supor que eu dei uma atividade, então, para quem faltou hoje, para contar como presença. Então, ela vai ter que entregar num determinado dia, vamos supor, até domingo. Um exemplo, tá? Então, ela me entrega essa atividade até domingo. Só que aí, na semana que vem, ela vai lá no sistema e vê que ela está com falta ainda. Poxa, mas eu entreguei a atividade. O que acontece, às vezes, que eu não corrigi ainda, e isso pode demorar um pouco. Então, enquanto eu não corrigir, ela vai continuar com falta. Tá? Mas se ela entregou certinho, no prazo, a hora que eu corrigir, ver e verificar que está tudo correto, então eu vou retirar essa falta. Estou falando isso porque muitos alunos vêm depois, professor, mas eu entreguei e estou com a falta ainda. É porque eu não corrigi, tá? Eu tenho que ver se está dentro das normas, se pegou no prazo, etc, etc. Ok? As necessidades da ferramenta. A câmera, né? Essa câmera, assim, na medida do possível, quando você for interagir, se for uma coisa rápida, talvez não precise, você pode falar só por voz. Agora, daqui a pouco você vai estar se apresentando. Eu gostaria, na medida do possível, que você se apresentasse para a câmera, porque eu não tenho a mínima ideia de quem é vocês. Eu vi lá no cadastro, né, do SWAP, tem uma foto lá, né, mas ela nem sempre mostra exatamente como os alunos são, né, às vezes já estão desatualizadas. Aqui para nossas aulas também no Gmail, a gente entra pelo Gmeet, eu não sei se você usou sua conta no Gmail, mas que você colocasse uma foto sua, para que a hora que você acessasse, eu pudesse ver quem é quem também, tá? Se você fizesse essa atualização, para que fique mais fácil. Nós já estamos longe, eu não estou vendo o seu rosto, eu nem sei se você está realmente aí atrás da câmera, né? Mas é melhor para interatividade, dependendo se o assunto for um pouquinho mais extenso. O microfone, eu acho que é uma coisa bem essencial, para mim é essencial, né? Principalmente na hora de tirar dúvidas, às vezes você falar fica bem mais fácil de eu compreender, dos teus colegas compreenderem você. Ah, professor, mas eu não... Às vezes você está sem condições. Eu tenho alunos que às vezes têm irmão menor, está em casa, está barulho, e aí às vezes não dá mesmo para abrir o microfone, às vezes está num ambiente ali que não dá para abrir a câmera, a gente compreende isso também, tá? Mas o microfone, quando você for fazer pergunta, interagir, seria interessante você ter. Se você não tem um microfoninho, pega e compra um fone de ouvido, que é barato, não é muito caro, né? E isso vai te dar aí uma melhor condição de interagir aqui na sala. Tá bom? Computador, acho que... Deixa eu perguntar aqui para vocês já. Todos possuem computadores? Alguém aqui não possui... Alguém aqui está sem computador e está só no celular, por exemplo? Vou fazer o contrário, talvez fica mais fácil de responder. Acho que não, né? Essa disciplina é importante que você tenha o computador. Tá? Porque senão programar no celular, a gente tem até alguns websites que permite você fazer programação C online. Mas escrever, né, no celular vai tornar a tua vida um pouquinho mais complicada. Né? Então é importante que você tenha aí um computador. Bom, o YouTube é uma ferramenta que eu vou deixar as aulas disponíveis lá, depois de terminar.
O Moodle, né? Então, as aulas no YouTube estarão disponíveis no Moodle. Lá também teremos materiais, lá receberemos as atividades e avaliações e provas, enquanto estivermos no modo remoto. Tá? Depois que voltarmos para o modo presencial, pode ser que algumas atividades até eu continue recebendo no Moodle, né? E eu achei que ficou bem interessante lá a maneira de receber. O Teams, eu não montei a sala de aula no Teams. Vocês acham que é necessidade? Porque o Teams eu montaria assim só para recados. Eu prefiro usar aqui o Gmeet. Eu acho que não precisa, não. Não, né? Então tá, por enquanto eu vou deixar sem, então. Se vocês acharem necessário, porque acho que todo mundo aqui tem... A gente criou lá o Alessandro, se não me engano, o Alexandre, criou lá o grupo no WhatsApp, então acho que é uma forma rápida da gente trocar ideia e informar, olha, hoje tem aula, hoje não tem aula, aconteceu isso, aquilo. Vocês também têm meu número de celular lá, vocês podem conversar particularmente, se for algum assunto particular de vocês. Não precisa colocar no grupo, tá? Pode falar diretamente comigo. Bom, as presenças, eu já falei sobre as presenças. E as avaliações aí, tá? Bom, agora eu gostaria de saber um pouquinho de quem é você, certo? Então, eu vou sair dessa tela aqui. Vou voltar e gostaria de saber. O que eu gostaria de saber? Vamos voltar aqui novamente. Vou colocar algumas perguntinhas que podem ser balizadoras aí para você. Gostaria de saber seu nome, cidade, idade, se você quiser, a cidade onde você mora, né? Se você trabalha no horário da aula, e uma outra coisa aqui, né? Você já teve... Vou colocar aqui para saber como que está o nível da turma. E aí, o que você espera profissionalmente quando você terminar o curso? Isso aqui é uma coisa muito breve, né? Pessoal, olha, eu pretendo seguir a acadêmica, não, eu quero ir para o mercado, quero ganhar dinheiro. Como que você está vendo, né? Isso aí também já dá um vislumbre de como você está vendo a sua vida após a formação. Tá ok? Vamos lá, então? Vamos começar... Alguém gostaria de começar ou vocês querem que eu escolha? Pode escolher, eu acho que é menos aterrorizante. Pessoal, eu sou uma conversa, tá? Não tem nada demais, é super tranquilo. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Se você ficar constrangido com alguma pergunta ali, eu acho que não tem nenhuma pergunta aí que vai te constranger, né? Mas é só para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu acho que isso aí deixa eu mais próximo de vocês, né? Eu falei um pouco de mim, e agora eu acho que saber um pouquinho mais de vocês também, eu posso saber, olha, sei que a turma não é de Votuporanga, sei que a maioria do pessoal está fora, sei que quando a gente voltar aqui, eles terão as dificuldades de se colocar na cidade, né? A gente tem uma noção de como que é essa pequena turma aqui de vocês, essa metade dessa turma, né? Então, Malu, você gostaria de começar? Pode ser. Já que você se pronunciou, vamos lá, então. Tudo bem. Meu nome é Malu Helena, eu tenho 18 anos e, por enquanto, eu moro em Tanabi ainda, nascida e criada aqui. O único contato com programação que eu tive, eu acho que foi na informática, na escola mesmo, que foi bem o básico mesmo. Eu trabalhava no horário da aula, mas eu já tive que largar o emprego, porque a carga horária ficou muito intensa. E o que esperar da vida profissional eu espero trabalhar na área, não dando aula, fazer um curso especializante e trabalhar em alguma indústria que precise de engenheiro elétrico mesmo. Muito bem. Vamos lembrar, se vocês puderem, ligue a câmera para eu ver o rosto de vocês. A Malu, por exemplo, só estou vendo um M aí, né? É a única imagem. Eu acho que tá estourada aí. Aí. Muito bem, prazer, Malu. Malu, né? Isso, prazer. Aham.
Muito bem. Olha, ô, Malu, uma coisa que eu achei, você falando assim, eu não quero dar aula e tal, né? Mas isso nada impede de você fazer mestrado, tá? Sim. Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que ela fez veterinária e ela depois fez uma especialização, né, um mestrado na área de oftalmo para cachorro e gato. E hoje ela é especialista nessa área, ela tem os equipamentos específicos, né? Ela é da área de Campinas, e essa formação dela no mestrado, apesar de ter sido na área acadêmica, etc., né? Mas deu a chance dela estar atuando profissionalmente, atendendo a vários, né? Ela atende a várias cidades lá na Campinas e região, em algumas clínicas, porque como é uma doença que é mais rara, né? Não aparece normalmente em alguns cachorros específicos, cachorros mais velhos. Então, ela atende em várias clínicas. Ela é, tipo assim, a médica especialista. Então, ela vai, marca horário e ela atende lá de alguns dias em algumas clínicas específicas. Abriu então, até mais portas. Então, assim, mas não, quando você pensa em mestrado, por exemplo, né? Vamos falar, surgiu uma oportunidade de mestrado. Às vezes você pode escolher uma linha de mestrado que seja muito valiosa para você, de uma maneira que você possa trabalhar profissionalmente. Sim, tá? Claro. E isso pode deixar uma porta aberta para você, de repente, no futuro, né? Você dá aula também, né? Isso ajudaria no teu orçamento. Né? Às vezes muda a cabeça, muda as ideias, né? Por enquanto. Não, eu digo assim, você pode estar unindo os dois, né? Você poderia estar trabalhando na parte comercial do negócio, vamos dizer assim, e depois pegar algumas aulas também, né? Sim. Mas são coisas para vocês ponderarem. Então, você está perto, né, Malu? Tanabi é pertinho. Pertinho. Minha família é de Votuporanga também. Eu tenho vários alunos que são de Tanabi, na computação, e tem ônibus que viajam para cá também, né? Sim. Então, eu não sei como é que estão agora viajando nessa época, né? Porque a faculdade acho que ainda não voltou, não sei se voltou ou não voltou, mas esse transporte depende bastante da faculdade aqui, da Unifev, no caso, né? E o contrato muitas vezes envolve esses alunos lá, que tem vários outros cursos. A maioria da Unifev mesmo, que está aqui em Tanabi. Mas então tá bom. Obrigado, tá, Malu? Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é meu. Na minha sequência aqui na minha tela tá aparecendo o Ismael. Alô? Você tá aí, Ismael? Estou aqui. Eu tô vendo um Ismael Caetano. Isso. Vou ligar a câmera aqui. Não, mas aí tem um lugar que tá Ismael e tá Ismael. Ismael, qual que é o teu nome? Eu tô usando o celular, eu acho que o e-mail deve ser diferente, sei lá. Tá. Pensei que tivesse dois. E aí? E aí, Ismael, tudo bem? Então, meu nome é Ismael Caetano, tenho 18 anos, eu moro aqui em Votu há 7 meses, eu era do estado do Acre. Acre? Isso. Nunca tive longe, hein? Com programação. E eu não trabalho, só estudo. E o que esperar da minha vida profissional eu vou terminar a primeira faculdade e depois eu vejo que é melhor para mim, sei lá. Porque às vezes no decorrer aí da faculdade você já começa a ter... Sim. Ainda está cedo, né? Já começa a ter um vislumbre do que você vai querer. Ou mesmo na área comercial, profissional que você for seguir aí, você já começa a ver, eu vou gostar mais da área de projetos, vou gostar mais na área de hands-on, né, que é a mão na massa, e ir para a linha de frente, né? E, Ismael, como que você veio para do Acre aqui? Então, a minha tia morava aqui, aí eu queria sair do Acre e vim para cá. Você morava em cidade grande lá? Eu morava em cidade pequena, perto da capital. Tá. Fazia parte ali da grande... Como é que chama? Qual é o nome da capital lá mesmo? Rio Branco. Fazia parte da grande Rio Branco, como acontece ali em São Paulo? Tá tudo emendado ou não? Como assim? Não entendi.
A cidade, elas estão emendadas já ou não? Ou elas estão a certa distância? Tem distância, dá 72 quilômetros, eu acho. Ah, Da minha cidade que eu morava para a capital. tem uma distancinha ali, então. Ah. E o que você está achando de Votuporanga? Quem? Quente. É mais quente que lá? Não, um pouco quente, mas não quer mais. Lá Aqui chove é mais, bastante. né? Hã? Aqui é um ano para chover. Sim. Mais E quente, isso. né? Muito bem. Sim. Então tá bom. O Ismael, do Tchau. Acre. Beleza, obrigado. Vamos agora Tchau, aqui dar tchau. Vamos voltar aqui. O Enzo Alexandre, é isso? Tudo bom, professor? Olá, Enzo, tudo bom? E você? Bom, então, eu me chamo Enzo, tenho 18 anos, a cidade que eu moro é Buritama. Contato com programação, professor, eu tive bem pouco com Arduino só. Ah, tá. E eu não trabalho, eu só estudo por enquanto. E eu tenho pensado na área da indústria, mas ainda estou meio decidindo se é residencial ou indústria ainda. Bacana. Mas já está montando aí, né, como é que eu vou dizer? Já está dando para pensar algumas coisas, né? Já. Eu fiz um curso, só que foi mais na área da indústria, Você fez antes? antes. Você fez aqui algum técnico? Técnico em eletroeletrônica. Ah, legal. Foi concomitante? Foi que É... Paula Souza? Oi? Foi pelo Paula Souza? Não, eu fiz pelo Senai. Ah, pelo Senai. Foi isso que despertou para você o interesse na área. Você acabou gostando? Isso. Acabei me querendo aprofundar mais, né? Aí veio para engenharia. E aí, tá gostando? Por enquanto, sim, professor. Muito bem. Vamos ver. É Buritama, né? Isso. Buritama tá aqui perto, né? Dá quantos quilômetros? Ah, eu sei que dá 1h10, mais ou menos. Tem ônibus também para cá? Tem. Tem alguns alunos que dá para vir todo dia e voltar, né? Isso. Pelo menos no começo aí, né? Quando a gente voltar de forma presencial, até vocês resolverem encontrar algum colega que talvez valha a pena mudar, né? Então tá bom, é Por isso. enquanto. Beleza? Beleza, obrigado. Falou. Eugênio. O Eugênio está? Oi, professor. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Eugênio. Meu nome é Eugênio de Lima, tenho 19 anos e eu moro em Catanduva. Catanduva. É. Eu tenho vários parentes aí em Catanduva. Entendi. Uhum. O meu contato com programação é quase zero. Nunca tive, acho que, contato com programação de verdade. Uhum. E o meu horário assim de trabalho assim, ele é bem flexível. Consigo me virar bem. Legal. Você trabalha, mas você tem a possibilidade de fazer os seus horários. Assistir a aula síncrona, né? Eu Uhum. consigo. E o que eu espero quando eu terminar o curso, eu espero conseguir arrumar um trabalho numa empresa e eu posso ter contato com a mão na massa mesmo. Que é isso que eu gosto. Gosto mais Legal. Você já trabalha na área, Eugênio? Não, é totalmente fora. Totalmente fora? Isso.
E isso surgiu, o interesse pela engenharia elétrica surgiu já desde pequeno, coisa Surgiu assim? desde sempre. Desde quando eu estava na escola, no primeiro, segundo ano, já sabia o que eu queria já. Legal, Foi bacana. decidido e eu sempre gostei disso e graças a Deus eu consegui. Que bom, parabéns. É um curso realmente que te dá bastante oportunidade, né? A civil, a elétrica, a mecânica são engenharias básicas, vamos dizer assim, né? Ele é muito abrangente, né? Você E elas consegue. abrangem bastante, né? E a engenharia elétrica te dá uma oportunidade incrível, né? Por conta da eletrônica, né? Que é uma das áreas que vão dominar, vai continuar dominando aí o mercado muito, né? Sim, verdade. E aí você une a computação junto com o hardware, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui uma outra menina, Paola Silva. Oi, professor. Oi, Paola, tudo bom? Tudo bem? Eu vi mais meninas na ficha lá, mas hoje estou vendo só você e a Malu aqui. A Bianca também tava, só que eu acho que ela teve que sair. Ah, tá. E tem a Giovana também na nossa turma, a turma B. Ah, legal. Eu me chamo Paola, eu tenho 21 anos, sou daqui de Votuporanga mesmo. Ah, legal. Eu já tive contato com a programação, só que assim, o básico, porque eu fiz o técnico em mecatrônica, então foi bem o básico. E IFELS, eu tive contato com o Arduino bem pouco, assim. Legal. Você fez no instituto? Eu não trabalho e o que eu espero fazer quando eu terminar, assim, durante o curso eu espero me encontrar, porque o que eu queria fazer era mecânica. Então, se tiver um jeito de juntar elétrica com mecânica, vai ser melhor para mim. Ah, eu acho que deve ter sim. Alguma iniciação científica que puder fazer, assim, e eu falar assim, não, é isso que eu quero, eu acho que vai ser melhor para mim. O quê? Iniciação científica? Isso. Aí eu acho que vai ser uma abertura de mente, assim, para mim, porque, sinceramente, professor, é bem difícil, assim, o mercado de trabalho para nossa região. Então, eu queria ficar aqui, mas se falar assim, ó, você vai ter que sair, eu vou sair. Ah, mas é legal, né? Realmente a nossa área aqui é mais difícil mesmo por conta do número das indústrias, né? Uhum. Nós temos várias indústrias, mas eu acho que o número de engenheiros aí já está bem um pouco definido, né? Mecânico, né? Engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, né? Mas não sei, né? Como que vai ser o investimento na área para os próximos anos aí, para que venha mais indústrias nessa área, né? Da nossa região, e que demanda esses profissionais, né? Mas a tendência é que haja ainda um crescimento, né? A gente está um pouco nessa fase de estagnação aí do mercado, devido a vários fatores, inclusive, né? Mas o que a gente espera é que nos próximos anos isso possa mudar e que volte a ter novamente investimentos em infraestrutura, como ocorreu alguns anos atrás, né, em que houve a necessidade de muitos engenheiros, né? Isso por volta de 2008, eu lembro que os cursos de computação, eles se esvaziaram, porque não tinha mais alunos querendo fazer computação. Todo mundo foi para as engenharias, porque o que a gente ouvia o tempo todo nos jornais televisivos, jornais, revistas, o Brasil não tem engenheiro, o Brasil precisa de engenheiros, né? E acabou fazendo com que os alunos fossem para essas áreas, né? Como computação e engenharia são cursos da área de exatas, muitos acabaram deixando a computação para ir para a engenharia, que era um mercado que estava em alta naquele momento, né? E a gente está um pouco desacelerado agora na parte de infraestrutura, né? Mas o Brasil tem muito para crescer, está tudo por fazer ainda, né? Infelizmente, ou felizmente para vocês, né? Que tem muita coisa para ser produzida aqui ainda,
né? E então eu acredito que a gente pode estar num momento aí de recessão, mas o que a gente espera é que em algum momento isso vai mudar, né? Porque senão a gente vai acabar ficando para trás, não tem como, né? E é realmente assim, não dá para falar muito, né? Que você não vai ter que continuar ficando aqui, né? Mas, né, você vai vendo as possibilidades, né? Você falou que tem interesse de fazer iniciação? Isso. Então, depois, se quiser conversar, e você tem o meu WhatsApp lá, a gente pode estar vendo, tá? Independente de você fazer comigo, você tem outros docentes na disciplina, né? No curso, mas se quiser, a gente pode estar conversando também. Fica à vontade, tá? Tá bom. Obrigada, professor. Beleza. Então, você é de Votuporanga também, né? Isso. Então tá. Olha, o pessoal de Votuporanga, eu conheço vocês aqui pela telinha. Então, se às vezes eu passar por você e não cumprimentar, é que se vocês vão me ver mais frequentemente do que eu vejo vocês, né? E vocês me desculpem se não se falam, professor, sou eu lá do curso de engenharia elétrica, tá? Porque não é que eu vou desdenhar, não, é que às vezes eu não vou enxergar mesmo, tá? Não vou reconhecer mesmo, tá bom? Então, tem muitas vezes que costumo andar muito ali no Parque da Cultura, e às vezes eu olho assim, e tem algumas vezes tem algumas pessoal que é da idade dos nossos alunos, né? E eu fico olhando, eu não sei se eu cumprimento ou não. Parece que é um aluno do curso, por exemplo, dos cursos de como é que chama? Dos integrados, né? Os adolescentes. Mas não dá para saber, não ter certeza, então eles não cumprimentam, eu não cumprimento também. Mas aí, se vocês cumprimentarem, eu cumprimento. Tá? Quando a gente voltar presencialmente, aí fica mais fácil. Ok? Obrigado pela sua participação. Gabriel Shelley. Opa, professor, bom dia. Como é que fala aí? Oi? Gabriel Shelley ou Gabriel Kelly? É Shelley, pode falar Shelley. Todo mundo fala de um jeito diferente. Ah, então tá bom. Bom dia, professor. Meu nome é Gabriel Shelley Franciscato. Eu tenho 18 anos. Eu sou de Jaboticabal, mas atualmente eu estou morando sozinho aqui em Votuporanga. O contato que eu tive com programação também foi muito pouco, mas agora no meu colegial eu ia começar, a partir do segundo colegial, a fazer um curso de dessas coisas aí. Mas infelizmente acabou acontecendo alguns problemas, e aí eu fui tentar recomeçar isso no terceiro, e começou a pandemia, aí ficou tudo mais corrido, mais complicado, acabei deixando pra lá. Uhum. Mas pretendo voltar isso no futuro, na hora que as coisas normalizarem, eu quero dar uma inteirada a mais sobre esses assuntos. Não trabalho, antigamente eu mexia com algumas coisas, nada muito fixo. Eu fazia conserto de celular, conserto de computador, essa parte de hardware eu sempre gostei também bastante. Mas atualmente não trabalho, até porque não dá para morar sozinho e trabalhar e estudar. Muito complicado, muito corrido. E sinceramente o que eu espero profissionalmente depois que eu terminar o curso é ir para a área de automação industrial. Provavelmente é isso que eu quero se eu não mudar de ideia no meio do curso. Uhum. É uma área muito boa, né? Sim, eu ouvi falar muito bem, e até foi por causa dela que eu acabei entrando meio no curso. Curso de engenharia. Uhum. Bacana. Muito bem. Jaboticabal é ali perto de Bauru, é isso? Pertinho de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é mais Ah, conhecido. não, é verdade. Ribeirão Preto. Isso. A quantos quilômetros daqui? Olha, dá uns 200 e poucos quilômetros daqui. Ah, então tá bom. Muito bem. Tá conseguindo se dedicar bem às aulas, então, né? Sim, tá tranquilo. Agora Morando, também tá tudo bem tranquilo. morando sozinho, né? Isso. Beleza. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a você, professor. Agora nós temos outro Gabriel, que é o Gabriel Godoy. Tá aí, Gabriel? Tá me ouvindo, professor? E aí, tudo bem? Opa. Professor, tem como não ligar a câmera? O notebook é muito embaçado. E aí é meio ruim a câmera dele, muito ruim.
Eu não entendi muito bem. Você tem como falar mais próximo do microfone? Tem como não ligar a câmera? Por conta que meu notebook é muito ruim. E aí a câmera também tem condições. Não, tudo bem. Beleza? Então, professor, eu sou daqui de Votuporanga mesmo, né? Meu nome é Gabriel Godoy. Tenho 19 anos, né? Quase para 20 já. Uhum. E eu me interessei por engenharia elétrica por conta que eu fiz mecatrônica no colegial. Fiz no instituto mesmo. Ah, legal. Você é aluno egresso nosso aqui, então? Isso. Já passei 3 anos no instituto, né? Mas agora a faculdade. Bacana. Aí eu me interessei, na verdade mesmo, eu queria fazer engenharia mecânica, minha primeira opção. Só que já tinha elétrica no instituto, né? E também dentro de casa, e eu sou muito caseiro. Que nem a Paula falou, minha intenção é ficar aqui. Se eu tiver que sair, eu vou sair, só que minha intenção é ficar aqui. E aí, por conta disso, eu acabei ficando aqui mesmo, fazendo engenharia elétrica, que era meio que minha segunda opção. E aí, Entendi. interessei pelo curso, né? E agora é o que eu quero fazer. Agora, na área que eu quero seguir, essa parte eu não sei ainda. Estou meio indeciso aí. Espero que Tá muito novo, né? Isso. Espero que mais pra frente eu consiga decidir. Como disse a Malu, né? Foi a Malu que falou? Que a Malu não, foi a Paola, se não me engano, né? Que ela gostava também da área de mecânica, né? Sim. Pode ser que vocês encontrem aí um meio termo, né? Durante o curso, alguma área que dê para envolver os dois, né? Sim, é que como eu fiz mecatrônica, né? Meio que envolve essas duas partes, de mecânica com elétrica, né? Meio que eu tive aula dos dois, então eu tive aula de turno, CNC, que é a parte da mecânica, como eu tive aula de microcontroladores, que é a parte da elétrica. Controladores. Isso, então legal. Meio que envolve os dois. Daí, era meio que as duas opções que eu segui. Entendi. Você terminou ano passado, Gabriel? Não, eu terminei em 2018. Ah, tá. Você tentou algum outro curso durante esse período? Eu passei em engenharia agrônoma na Unibrasil de Fernandópolis. Só que aí, quando eu passei em engenharia elétrica, eu passei nas duas, né? Tanto agronomia na Unibrasil, quanto elétrica aqui no Instituto. E aí eu fiquei aqui mesmo. Fiquei na elétrica no Instituto. Legal. Muito bem. É isso aí, mais um... Oi? É isso aí? Isso aí, mais um votuporanguense aqui. Beleza. Obrigado, tá, Gabriel? Obrigado. Rafael Martinelli. Bom dia, professor. Ô, Rafael, tudo bom? Tudo bem? Joia. Bom, meu nome é Rafael. Minha idade é 20, fiz semana passada. Aí, parabéns. Eu, atualmente em Nova Lusitânia. Obrigado. Nova Lusitânia, tá morando onde? 70 quilômetros mais ou menos de Votuporanga. Mas Nova quando Lusitânia. voltar, pretendo morar aí, em Votuporanga. Sim. Nova Lusitânia fica perto de onde mesmo? Jales? Não, é mais pro lado, não sei se o senhor conhece, em Andeara. Ah, sei. É mais pra cá. Floreal. Sim. Contatos com programação, tive bem pouco. Fiz só um curso básico de informática, de Word, Excel, PowerPoint, essas coisas assim. Muito tempo. E trabalhava também, mas atualmente estou mais parado. Trabalhei só nas férias agora. E da vida profissional, tendo mais para a parte industrial também. Mas ao decorrer do curso, se surgir alguma outra oportunidade produtiva, vou vendo durante o curso mesmo. Bacana. É isso aí. E você pretende, Rafael, teve uma hora que cortou teu microfone, Nova Lusitânia aqui. Você pretende voltar para morar no Votuporanga, se começar presencial?
Sim. Parece que é isso que eu Ano que escutei. Ano que vem, provavelmente vou mudar para aí. Tá. Tô De qualquer vendo forma, ainda vocês têm com a minha ônibus? namorada, provavelmente vou mudar com ela. Ah, tá. Ela estuda aqui também? Ela estuda em Araçatuba, mas aí se der tudo ir de Votuporanga e a gente vai morar junto. Entendi. Legal. Tem ônibus de Nova Lusitânia para cá? Tem. Mas eu De manhã? acredito que seja mais para noturno. Para É, período noturno. esse é um problema que pode acontecer, né? É uma das coisas que eu tenho falado, inclusive, a questão de voltar presencialmente, né? Eu acho que, voltando agora no meio do semestre, isso pode ser um pouco complicado, né? Porque fica mais difícil você montar uma casa, montar como é que chama? Nossa, fugiu o nome agora, né? Uma república, né? Porque você vai ter que juntar, Sim. ver com o colega que vai dar certo, se for caso, você vai ter que procurar, né? Eu acho que se a gente tentasse deixar marcando para o próximo semestre, né, aí ficaria tudo mais tranquilo, né? Vocês teriam Acredito certeza que seria que esse semestre mais pro ano que vem. isso é uma coisa que, se Porque já é vocês uma forem coisa que questionados, volta. falta o quê? Falta o quê que você falou? Você está ouvindo, Rafael? Vixe, travou, voltou agora, professor. Ah, tá. Você está falando que falta o quê? Não, seria melhor tipo, voltar ano que vem, porque como acredito que vai demorar um pouquinho até normalizar um pouco isso, então ano que vem seria melhor, né? Seria uma coisa mais definitiva e tal. Isso é uma coisa que, se vocês forem questionados pela direção, é uma coisa que vocês podem estar falando também, né? E aí vocês têm que ser sinceros se isso é bom ou não para vocês, né? Porque uma das coisas que eu fico pensando é o pai de vocês aí tem que procurar uma casa, tem que procurar um local para vocês morarem, né? E tem comida, tem vários custos que aumentam, né? E fazer isso aí de um mês para o outro, isso pode ser complicado. Agora, se vocês souberem, não, olha, vai começar só no ano que vem. Então, eu já sei que o ano que vem volta normalmente, né? Isso pode fazer com que vocês tenham mais liberdade, né? Já começa a conversar com os colegas, tem mais tempo de procurar onde vai morar, e aí já sabe que o negócio vai voltar mesmo, né? Enfim, são coisas para vocês pensarem. Mas beleza, Rafael, obrigado, hein? Falou, professor. Ramon. E aí, Ramon? Acho que você está com o teu som desligado. Teu áudio. Não estou te ouvindo. Qualquer coisa, Ramon, se você quiser sair e voltar. Enquanto isso, vamos para o Vitor. Você está aí, Vitor? Vitor. O Ramon voltou. Agora voltou. Desculpa. Vamos ouvir o Ramon, então. Bom, meu nome é Ramon, eu tenho 18 anos. Eu sou de Jaboticabal, mas hoje eu moro em Votuporanga, por causa da faculdade mesmo. Tá sozinho também? Não, eu moro com o Gabriel, inclusive, o Shelly. Ah, tá.
Contato com a programação eu tive um pouco, eu sei o básico sobre HTML, CC+, esse tipo de coisa. Não trabalho no horário de aula e o que eu espero da minha vida profissional, eu espero poder seguir na área justamente de automação. Eu entrei na faculdade justamente pensando em seguir nessa área. Aham. Bacana. E tá contente com a escolha que você fez? Nesses Sim. primeiros momentos? Sim, Já tenho deu para gostado sentir? bastante. Hã? Tenho gostado bastante. Que bom. A gente tem que decidir, fazer grandes decisões com a idade ainda bem jovem, né? Sim. Ramon, 18 anos, né? Bem novo. Ainda bem que tá dando certo. E aí, tá gostando da cidade? Jaboticabal é mais fresco que aqui, né? É uma competição boa, viu? Dá pra competir bem. Ribeirão Preto é uma cidade quente também, ali na região, né? Sim. Mas eu tenho gostado bastante da cidade, uma cidade bem gostosa. Que bom. Você pegou a gente está num clima muito árido agora, né? No momento, né? Sem chuva, a cidade está toda em preto e branco, vamos dizer assim, né? Então fica bem difícil, né? Vamos ver depois da chuva, ela fica um pouco mais bonita, né? Mas beleza, o Ramon. Obrigado pela tua participação aí, tá? Obrigado. Faltou o Vitor. Eu falei para ele entrar e só ia entrar de novo, né? Deixa eu ver quem mais que está faltando aqui. Olha, vamos lá. O Enzo já foi, o Eugênio já foi, o Felipe já foi, né? O Gabriel Sherry também, Gabriel Godoy, Ismael foi, Paola foi. Esse Demon Euric, isso aqui é um apelido? Quem que é o Daimon? Você é o Vitor. Você voltou com outro. E aí, Vitor, você consegue falar agora? Tá dando para escutar agora? Agora sim. Opa. Bom. Meu nome é Vitor, eu moro em Viradouro, tenho 18 anos de idade. Meu contato com programação foi um curso que eu fiz de, como é que chama? Desenvolvimento de sistemas, então dá para brincar até. Você fez um curso técnico? Você fez curso técnico? Curso técnico. Pelo Paula Souza? Sim, é isso mesmo. Bacana. Eu não trabalho, por enquanto. E o que eu espero fazer depois do curso? Arranjar alguma coisa que envolva programação e trabalhar bastante com elétrica. Afinal, é o que eu gosto. Bacana. Você, mesmo estando no curso da computação lá, você não viu o caminho para a computação, não? Como assim? Você fez um curso de desenvolvimento de sistemas, você falou, né, Vitor? Sim, era bem focado só em linguagem de programação. Então, é isso que eu estou dizendo. Mesmo assim, não te pegou. Eu fiz o curso, só que eu não fui fazer uma faculdade específica para isso. Vou ver se eu faço mais para frente. Então, isso que mas dá para você fazer depois algum tipo de especialização, né, para isso. Eu estou querendo dizer que tem alguns alunos que vão no curso de desenvolvimento de sistemas e depois já vai na graduação, já vai para o curso de computação, né? Sim, bastante gente da minha sala fez isso, mas acabei deixando de lado. Tudo bem. Você fazia o concomitante ou o técnico separado? Só o técnico. Só o técnico, né? Então tá bom. Viradouro, fica perto de onde? Fica perto de Bebedouro. Bebedouro, que é perto de Ribeirão. Então você tá perto de Jaboticabal aí também. Sim, meio que no intervalo entre todos.
Ah, tá. Você tá em Viradouro nesse momento, não tá Sim, por aqui ainda não, né? tá em Viradouro mesmo. Então tá bom. Beleza. Bom, então o pessoal aí tá bem distribuído aqui no estado, né? De forma um pouco mais aqui regional, né? Concentrando aqui no centro do estado, pelo que eu tô vendo aqui, né? Ficou alguém de fora, pessoal? Parece que todos falaram, né? Me ajudem aí. Tá tudo certo? Oi, professor, é o Felipe, acho que eu ainda não falei, não. Ah, Felipe, então tá. É que tinha. Ah, Felipe Andrade. Tinha outro Felipe, não tinha? Eu acho que tem mais um na turma, se eu não me engano, mas eu não lembro se ele estava aqui. Tá. Então vamos lá, Felipe. Meu nome é Felipe, eu tenho 19 anos, eu moro em Viradouro também, eu sou da mesma cidade que o Vitor. Você conhece? Aham, ele é meu colega, eu estudei com ele. Ah, tá. Ó, os dois vieram para na mesma instituição. O contato que eu tive com programação também foi no curso do Paula Souza. Eu ainda não trabalho e quando eu terminar o curso eu espero ir para a área de automação ou instalação elétrica, que é a parte Legal. que eu mais acho legal. Muito bem. Normalmente, vocês dois que são da área que fizeram já o curso de programação, Felipe e Victor, Aham. vocês terão a tendência que vocês tenham uma certa facilidade na disciplina, né? Uma facilidade um pouco maior. Tendência, né? Eu torcer para lembrar agora. Não, então, isso que eu estou dizendo, né? Porque vocês já viram um pouco da lógica de programação e etc. Ah, sim. E aí é o que a disciplina vai estar trabalhando, focando mais justamente na questão da lógica da programação, né? Então, isso faz com que vocês já tenham adentrado um pouco mais nessa questão, né? Desse tipo de conteúdo. Certo? Você também está em Viradouro, né, Felipe? Sim. Não mudou para cá, não. Até o ano que vem, então a gente já vai para aí. No caso de vocês, teriam que, se começar as aulas presenciais, vocês teriam que mudar para cá, né? Sim. E dá uma distância até que grande. Dá uns 200 e pouquinho quilômetros. É significativo, né? É mais difícil. Muito bem. Beleza. Bom, então acho que agora terminamos. O Enzo já foi, Eugênio, Gabriel, Ismael, Paola, Rafael, Martinelli. Rafael foi, né? Sim, professor. Beleza. Então tá bom, pessoal. Bom, já são 10 horas. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Um momentinho. Eu acho que a discussão, depois que a gente começa, ela vai demandar, se a gente começar hoje, ela vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Então, acho que vou deixar para a próxima semana, tá bom? Então, a gente usou esse tempo aqui para a gente... Eu vou fazer chamada agora da turma que está aqui. Nós estamos... Deixa eu ver aqui em quantos alunos. 9 alunos. Tinha mais um agora há pouco. Vamos ver. 10. Tinha mais um que teve que sair, 11. A nossa turma, se não me engano, está em 14, né? Vocês se lembram? (14 ou 16? Deixa eu ver aqui no grupo. Tem 16 pessoas. Então, faltaram aí uns 5. Umas 5 pessoas. Aí, na próxima semana, então, a gente começa... A gente vai ver um pouquinho sobre a importância das tecnologias na sociedade.
entender um pouco sobre as tecnologias, a importância desse impacto na sociedade, como isso tem influenciado a gente. Tá bom? Talvez eu vou deixar no mudo um vídeo para vocês assistirem. Tá ok? Que vai abordar um pouquinho o nosso tema da próxima aula. Desculpa. Tá ok, pessoal? Vocês têm meu contato lá, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem conversar comigo. Questão de iniciação científica, se quiser conversar também sem nenhum compromisso, pode conversar. E fiquem à vontade.